Olá pessoal, professor Daniel Magalhães na área mais uma vez e hoje para falar de litisconsórcio. Pessoal, como de costume, estou com o meu roteirinho aqui em mãos, também com o nosso Código de Processo Civil, beleza? Então pessoal, vamos lá, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre o que é, qual o conceito, quais as modalidades, quais são as implicações processuais do instituto conhecido como litisconsórcio, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, esse instituto ele está prioritariamente positivado entre os artigos 113 e 118 do nosso Código de Processo Civil, tá certo? E a gente vai procurar então destrinchar esses artigos aí. Por isso é importante que vocês estejam com o código na mão. Isso vai facilitar bastante aí o acompanhamento da aula, tá certo? Pessoal, então vamos lá. Primeiro, qual o conceito de litisconsórcio? Litisconsórcio, pessoal, nada mais é do que a pluralidade de partes em um dos polos processuais, ou seja, a possibilidade de haver mais de um autor ou mais de um réu, tá certo? Apenas isso. Isso é o litisconsórcio, tá certo? Pessoal, o litisconsórcio, ele visa principalmente garantir dois princípios processuais aí. O princípio da celeridade e o princípio constitucional da segurança jurídica, tá certo? Por quê, pessoal? Em muitas situações, o processo ele deve ter uma única decisão para várias pessoas. Então você não poderia simplesmente ajuizar uma ação só contra uma das pessoas e não ajuizar contra a outra pessoa da qual essa decisão também deveria atingir. Então, pessoal, pelo princípio da celeridade, de não ter vários processos, da economia processual e também da segurança jurídica, existe o Instituto do Litisconsórcio. Esse Instituto do Litisconsórcio, pessoal, é importante que vocês saibam o seguinte: sempre que houver mais de um autor ou mais de um réu num processo que seja físico, com advogados distintos, de escritórios de advocacias distintos, esses litisconsortes terão prazo dobrado para poder falar nos autos, tá certo? Então, por exemplo, se o prazo para contestação era de 15 dias, essas partes terão 30 dias para poder contestar. Pessoal, lembrem-se o seguinte: hoje nós estamos na era digital, a maioria dos processos são digitais pelo PJE ou outros sistemas processuais dos tribunais, como o EPROC aqui no TJ Goiás, por exemplo. E vejam bem, essa situação do artigo 229 do nosso Código de Processo Civil, que dá o prazo dobrado para aqueles litisconsortes que litigam com advogados distintos, de escritórios de advocacias distintos, ele só vale para processos físicos, pessoal. E olha só, é importante isso porque qual é a lógica dessa regra? A lógica é o seguinte: você dá um prazo dobrado, por quê? Porque as partes têm que ir em cartório, têm que ir até o fórum para poder pegar, e pode ser que uma parte vá até lá e a outra tenha pegado o processo para poder analisar, para tirar cópia, enfim. Então, o prazo dobrado é para facilitar a defesa, facilitar aí as partes falarem nos autos, tá certo? Agora, pessoal, se o processo é eletrônico, não tem essa possibilidade de alguém tirar ele em cartório e a outra parte não ter acesso ao processo, tá certo? Então, se ele é eletrônico, basta vocês pensarem: se é eletrônico, todo mundo pode acessar o processo ao mesmo tempo e ninguém será prejudicado. Então, o prazo em dobro não se coloca nos processos eletrônicos, tá certo? Uma outra observação que eu faço para vocês em relação a esse prazo dobrado, pessoal, é o seguinte: se houverem apenas 2 réus e um deles for revel, o prazo também não se contará em dobro, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos partir aqui para a nossa classificação do litisconsórcio, tá? E vocês vão perceber, pessoal, que essa classificação ela é importante para o que a gente vai falar um pouquinho depois aqui na nossa aula, tá? Então, fiquem atentos aí. No nosso roteiro, pessoal, eu coloquei no item 1.1 do roteiro a classificação do litisconsórcio. Primeiro, eu coloquei a classificação em relação à posição das partes, ou seja, se o litisconsórcio está no polo ativo, no polo passivo, ou se está em ambos os polos processuais.
Pessoal, quando eu tenho mais de um autor, ou seja, eu tenho 2 ou 3 ou mais autores aqui no polo ativo, eu tenho um litisconsórcio ativo. Se eu tenho 2 ou mais réus no polo passivo, eu tenho um chamado litisconsórcio passivo. E se eu tenho 2 autores e 2 réus, ou mais de 2 autores e mais de 2 réus, eu tenho um litisconsórcio misto. Facinho, molezinha, né, pessoal? Quanto ao momento da formação do litisconsórcio. Pessoal, o litisconsórcio ele já pode ser formado no início do processo, ou seja, quando o autor ajuiza a ação judicial, já pode haver 2 réus ou 2 autores, tá certo? Ou esse litisconsórcio ele pode ser formado em um momento posterior, tá certo? Então, quando o litisconsórcio ele é formado já no início do processo com a petição inicial, seja no polo ativo, seja no polo passivo, ele é chamado de litisconsórcio inicial, tá certo? Já quando o litisconsórcio ele é formado no decorrer do processo, ou seja, depois que ajuizou a ação, por algum motivo no decorrer do processo, foi necessário citar e incluir uma outra pessoa nesse processo. A gente chama esse litisconsórcio de um litisconsórcio ulterior, tá certo? Então, aquele litisconsórcio que já se sabe ser litisconsórcio no início, na petição inicial, a gente chama de litisconsórcio inicial. E aquele que vem a se tornar litisconsórcio posteriormente, a gente chama de litisconsórcio ulterior, beleza? Pessoal, quanto à obrigatoriedade da formação, saibam vocês, pessoal, que o litisconsórcio ele não será sempre obrigatório, mas poderá ser, tá certo? Então vejam bem, tem situações em que o litisconsórcio ele é obrigatório e tem situações em que ele é facultativo. Por isso, pessoal, quando o litisconsórcio ele for de escolha do autor, ele é chamado de facultativo. Quando ele é obrigatório, tá? Ele é chamado de litisconsórcio necessário. Pessoal, dou para vocês 2 exemplos para ficar bem claro. O que é esse litisconsórcio facultativo? É aquele litisconsórcio onde não há a obrigatoriedade para que o autor cite 2 réus, por exemplo, mas ele pode, por economia, por celeridade, citar os 2 réus. Basta a gente pensar aqui, por exemplo, de um autor que está cobrando uma dívida solidária de 3 pessoas. Como há uma solidariedade em relação à dívida, o autor poderia ajuizar a ação contra um ou contra os 3 devedores, tá certo? Isso é uma escolha que cabe ao autor no caso concreto. Então, isso é um tipo de litisconsórcio facultativo, essa relação de solidariedade, onde o autor pode ajuizar a ação contra um ou contra ambos os devedores, tá certo? Já no litisconsórcio necessário, pessoal, nós temos aí a situação onde há a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra 2 ou mais pessoas. Basta vocês pensarem aqui no exemplo de ação anulatória de casamento proposta pelo Ministério Público. Saibam vocês que o Ministério Público, se houver algum vício em um matrimônio que não poderia ter existido, o Ministério Público pode ajuizar uma ação para anular esse casamento. Quando ele for ajuizar essa ação, ele deverá ajuizar a ação obrigatoriamente, necessariamente, em relação aos 2 cônjuges, tá certo? Ou seja, haverá aí um litisconsórcio necessário, beleza? Por quê? Porque é obrigatório que o Ministério Público ajuize a ação contra os 2. Por quê? Eu não posso anular o casamento apenas em relação ao homem e a mulher continuar casada, tá certo? Então, a ação tem que ser ajuizada em relação aos 2, tá bom? Então, litisconsórcio facultativo é aquele, como o próprio nome diz, que é facultativo. O autor escolhe se vai ajuizar a ação contra 1, 2 ou 3 ou mais réus, tá certo? O litisconsórcio necessário é aquele em que há uma obrigatoriedade, seja porque a lei designa que seja obrigatório, seja porque a relação jurídica ela é inscindível, ela não pode ser partida e ela deve ser decidida em relação a várias pessoas ao mesmo tempo, tá certo? Vamos lá, pessoal. Ainda em relação à nossa classificação do litisconsórcio. Lembrando vocês que a gente está falando aqui ainda de classificação. A gente vai destrinchar logo mais todas essas situações.
quanto à uniformidade da decisão, pessoal. Quando a gente fala de uniformidade da decisão, a gente está dizendo basicamente o seguinte: a decisão judicial que há de vir desse processo judicial, ela deve ser igual ou ela pode ser diferente para os litisconsortes, para as partes no processo, tá? E aí, pessoal, a gente tem duas situações distintas. A gente tem a situação em que há a possibilidade que uma determinada decisão ela seja diferente para os litisconsortes, e aí a gente chama de litisconsórcio simples, e nós temos a situação em que o litisconsórcio ele deverá ser necessariamente, a decisão desse processo deve ser necessariamente igual para todos os litisconsortes, então a gente chama de litisconsórcio unitário. Então eu vou dar um exemplo para vocês pegarem bem. Litisconsórcio simples, ou seja, aquele que pode ter decisões diferentes para os litisconsortes. Eu coloquei o exemplo para vocês aí. Por exemplo, os correntistas de um mesmo banco ajuizam em conjunto a ação para a cobrança dos expurgos inflacionários. Pessoal, a decisão, por exemplo, eu me juntei com 10 amigos e ajuizamos a ação contra um banco, um mesmo banco. E esse banco, nós estamos cobrando desse banco expurgos inflacionários. Pessoal, essa decisão desse processo de nós 10 contra o banco, ela deve ser igual para todos nós? Não, tá? Porque eu posso ter direito ao expurgo inflacionário e um dos colegas não. Ou eu posso ter direito a um determinado valor, a um determinado percentual de juros e o colega ter direito a um outro valor e outro percentual de juros e correção, tá certo? Então a decisão ela é diferente para os litisconsortes, ou seja, a relação ela pode ser cindida, ela pode ser separada, tá certo? E isso a gente chama então de litisconsórcio simples, quando a decisão ela pode ser diferente, tá bom? Já quando a decisão ela deve ser igual para todos os litisconsortes, a gente diz que é um litisconsórcio unitário. O exemplo que eu coloquei para vocês aí no nosso roteiro de litisconsórcio unitário é, por exemplo, quando dois condôminos ajuizam alguma ação em defesa da coisa comum. Basta vocês pensarem o seguinte, pessoal: quando há um condomínio, ou seja, quando várias pessoas são donas de um mesmo objeto, de um mesmo bem, cada um desses condôminos podem ajuizar sozinhos uma ação para defender a coisa comum, tá certo? Vamos pensar aqui no exemplo. 4 irmãos, aqui, ou 4 pessoas são donos de um imóvel, tá? Todos eles, cada um deles tem 25% desse imóvel. Aí vamos supor que eventualmente está tendo atrás desse imóvel uma construção de um prédio. E a construção desse prédio está afetando a estrutura do imóvel desses 4 irmãos. Qualquer um desses 4 irmãos pode ajuizar uma ação para poder proteger a coisa comum, pedindo para embargar a obra por via de uma ação de enunciação de obra nova, para embargar a obra, para que a obra pare e não afete mais o imóvel desses 4 irmãos. Observe que apenas um ajuizou a ação. Ele pode fazer isso? Pode. O Código de Processo Civil dá essa possibilidade para que um condômino, ou seja, um que é coproprietário de uma coisa comum, ajuize a ação para defender a coisa comum. Pessoal, no caso dele ajuizar a ação sozinho, ele vai ter uma decisão que é só para ele. Mas imaginem que os 4 ajuizaram a ação. E eles ajuizaram a ação em conjunto. Essa decisão para defender a coisa comum, para defender esse imóvel deles, essa decisão pode ser diferente para algum desses 4? Não. Por quê? Porque os 4 estão fazendo o mesmo pedido para defender a mesma coisa, que é uma coisa comum. Não tem como você dar uma decisão diferente, dizendo para um, para você eu vou conceder o embargo da obra para não estragar a sua casa, e para outro dizer, não vou embargar a obra. Por quê? Porque a obra deveria ser embargada segundo a primeira decisão. Não pode, então, pessoal, fazer com que a decisão seja diferente. Se a decisão não pode ser diferente, seja porque a lei determinou que ela deve ser igual, seja porque há uma inscindibilidade no caso concreto, há aí a unitariedade, ou seja, a decisão ela deve ser una. Então, só para ficar o bizu para vocês, se a decisão deve ser única, una para todos os litisconsortes, a gente está falando aí de litisconsórcio unitário.
E se a gente fala que a decisão ela pode ser diferente para cada um dos litisconsortes, a gente está falando de litisconsórcio simples. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido aí e estou sempre à disposição de vocês aí nos comentários e pelo e-mail, beleza? Dou ainda um outro exemplo para vocês que eu coloquei no roteiro. O mesmo exemplo que eu usei linhas atrás aqui sobre a anulação de casamento. Pessoal, se o Ministério Público vê que há alguma invalidade em um matrimônio e ele ajuiza a ação pedindo a anulação do casamento entre Maria e José, essa decisão que vai definir se o casamento é nulo ou não, ela pode ser diferente para José e Maria? Não, não pode. Por quê? Porque se anular o casamento, anula para os dois, tá certo? Se não anular o casamento, permanece válido o casamento para os dois. Então a decisão ela deverá necessariamente ser única, ser una, ou seja, unitária, beleza? Pessoal, no item 1.2 do nosso roteiro, a gente vai falar um pouquinho sobre a autonomia dos litisconsortes, tá certo? Primeiro, pessoal, os litisconsortes, apesar eles em conjunto irem ao judiciário, seja no polo ativo, seja no polo passivo, eles são pessoas autônomas, únicas, tá? Então, eles podem, cada um, contratar o seu advogado, tá? Cada um pode se defender da forma que entender melhor ou produzir as provas que entender mais adequada, tá certo? Ou seja, os litisconsortes, eles são autônomos, tá bom? Agora, pessoal, é muito, muito, muito importante que vocês saibam o seguinte, o que um dos litisconsortes faz e que prejudica a ele, não prejudicará de forma nenhuma os demais. Agora, pode ser que algo que um litisconsorte faça que beneficie a ele, pode ser também que beneficie os demais, tá certo? E aí, pessoal, nós temos aqui, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos. Primeiro, um regramento do nosso código. Primeiro, quando o litisconsorte ele faz algo que prejudique a ele, seja qual for a modalidade de litisconsórcio. O litisconsórcio pode ser unitário ou simples, necessário, facultativo, não interessa. Se o litisconsorte faz alguma coisa que prejudica ele, não prejudicará os demais. Essa é a regra geral, tá? Agora, no litisconsórcio unitário, os atos benéficos praticados por um dos litisconsortes vai também beneficiar os demais. Por quê, pessoal? Se o litisconsórcio é unitário, a relação ela é única, por exemplo, naquele exemplo que eu falei dos irmãos, ou do casamento aqui, onde estão defendendo a coisa comum, por exemplo, os 4 irmãos estão defendendo a coisa comum. Se um deles requer uma prova e ela é deferida, isso vai trazer benefício para os outros 3, tá certo? Isso não importa, mesmo que eles estivessem ajuizado a ação com 4 advogados diferentes, tá bom? Se alguma coisa que eles fazem em benefício, beneficiaria também aqueles outros. Então, no litisconsórcio unitário, o que um faz que o beneficia, e via de regra, vai beneficiar os outros. Agora, no litisconsórcio simples, pessoal, onde há a possibilidade de haver diferentes decisões para cada um dos litisconsortes. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei de 10 pessoas que ajuizam contra um único banco, a ação pedindo expurgos inflacionários. Se uma dessas pessoas, por exemplo, requer uma prova pericial, uma perícia contábil, né, que beneficia a ele, isso não necessariamente vai beneficiar os outros 9, tá certo? Por quê? Porque o litisconsórcio ele é simples e a decisão pode ser diferente para cada um dos litisconsortes. Então, o que esse litisconsorte fez não necessariamente beneficiará os outros. Por isso, pessoal, é importante que vocês saibam quando há um litisconsórcio simples e quando há um litisconsórcio unitário, porque isso faz, inclusive, diferença na hora de você entender qual é a consequência jurídica de um ato benéfico ou de um ato maléfico dentro do processo, tá bom?
E, pessoal, o artigo 345, inciso 1º, e o 1005, ele traz os dois artigos trazem duas exceções para essa situação do litisconsórcio. O primeiro é o seguinte: se houver pluralidade de réus e um deles apresentar contestação, os efeitos da revelia não vão ser impostos em relação aos outros, porque um deles contestou. E aí independe se é simples ou unitário, tá? E quando há litisconsórcio, independente da modalidade, seja simples ou seja unitário, em que das partes sucumbentes recorre, se a parte recorre, isso evita o trânsito em julgado para todos os litisconsortes, tá certo? Então, se contestar, evita o efeito da revelia para todos. Se recorrer, evita o trânsito em julgado para todos, tá bom? Vamos lá, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora, um pouquinho mais detalhado sobre o litisconsórcio facultativo e o litisconsórcio necessário, tá bom? Pessoal, o litisconsórcio facultativo está lá no artigo 113 do nosso código e o necessário no artigo 114. Então a gente vai ler aqui primeiro o artigo 113 e depois o artigo 114 para a gente destrinchar aí o que é e quais são as hipóteses de litisconsórcio facultativo e de litisconsórcio necessário, beleza? Então começando aqui pelo litisconsórcio facultativo. Primeiro, pessoal, uma observação que talvez vocês não tenham percebido, já falei aqui em alguns pontos da aula, mas que vou dizer aqui de forma explícita para vocês. A facultatividade, ela só se coloca para o autor, tá? Por quê, pessoal? Só o autor é que escolhe se ele vai ajuizar a ação contra 1 ou 2 ou 3 ou 10 réus. Ele, autor, escolhe. Agora, o réu que foi citado em conjunto com os demais, ele não pode escolher se defender sozinho, litigar sozinho, num processo autônomo, tá certo? Se eu fui citado como réu num processo ao lado de outras 3 pessoas, eu vou ter que me defender nesse processo ao lado dessas 3 pessoas. Então, a facultatividade, ela só se coloca em relação ao autor. Só o autor que escolhe se ele vai ou não ajuizar a ação em litisconsórcio, beleza? Então, só para ficar claro isso aí para vocês. E, pessoal, em princípio, o litisconsórcio simples, ele, em geral, ele será um litisconsórcio facultativo. Por quê? Basta vocês pensarem o seguinte: se o litisconsórcio ele é simples, ou seja, se ele pode ter diferentes decisões para os litisconsortes, ele não pode, via de regra, ser obrigatório. Por quê? Se eu posso ter decisões diferentes para os litisconsortes, eu poderia ajuizar uma ação contra essa pessoa e uma ação contra outra pessoa, em vez de ajuizar a mesma ação contra essas 2 pessoas, tá certo? Então, em geral, via de regra, se não estiver expresso na lei, o litisconsórcio simples, ele será sempre facultativo, tá bom? A gente já vai falar daqui a pouquinho sobre um exemplo em que o litisconsórcio, ele é simples, ou seja, ele tem diferentes a decisão pode ser diferente para cada um dos litisconsortes, mas a lei obriga que esse litisconsórcio seja um litisconsórcio necessário, tá bom? Mas a gente já vai ver, beleza? Vamos lá, litisconsórcio facultativo, artigo 113. Diz o artigo 113 o seguinte: 2 ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente, quando, inciso 1º, entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Pessoal, artigo 113, inciso 1º, diz o seguinte, que pode haver litisconsórcio ativo ou passivo quando, entre eles, entre as pessoas, houver comunhão de direitos ou obrigações relativamente à lide. Dou um exemplo para vocês aqui. Solidariedade entre credor ou devedores. Pessoal, quando eu tenho situação de solidariedade, é a situação do inciso 1º, ou seja, há uma comunhão de direitos ou de obrigações, tá certo? Então, por exemplo, eu e o meu irmão, a gente assinou um contrato em solidariedade para pagar R$1.000 para o José.
O José ele pode ajuizar uma ação contra nós dois em conjunto, porque nós somos devedores solidários do João, tá certo? Isso é o que está dizendo ali o inciso 1º do 113. Inciso 2º, poderá haver o litisconsórcio facultativo quando entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Artigo 113, inciso 2º, pessoal. Quando houver, então, conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Lembrando vocês aí que os elementos da ação são partes, pedido e causa de pedir. Então, vamos lá. Eu posso ter litisconsórcio facultativo se o pedido ou a causa de pedir, ela tiver ali uma conexão. Vou dar um exemplo para vocês. Lembrem aí, por exemplo, do rompimento da barragem em Brumadinho ou lá em Mariana, tanto faz, tá? Todas aquelas pessoas que tiveram as suas casas engolidas pela lama, elas podem requerer uma ação de reparação de danos contra a empresa, tá certo? E aí, pessoal, o que elas vão pedir? Elas vão pedir um ressarcimento de dano material ou de dano moral, se eventualmente entenderem que houve algum dano moral, e vão pedir isso em virtude de quê? Qual é a causa de pedir? O rompimento da barragem, tá certo? E a destruição do seu imóvel, seja total ou parcial. Mas vejam, então essas pessoas elas têm uma conexão entre o pedido e a causa de pedir, mas poderia ser um ou outro, né? Então vejam só, essas pessoas podem litigar, segundo o inciso 2º do artigo 113, em conjunto em litisconsórcio, tá certo? Por quê? Porque elas têm uma comunhão, elas têm uma conexão, melhor dizendo, uma conexão em relação ao pedido ou em relação à causa de pedir, beleza? E o inciso 3º do mesmo artigo 113 vai dizer: pode haver o litisconsórcio facultativo quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. O que seria isso, professor? Ponto comum de fato ou de direito. Vou dizer para vocês aqui, vou dar para vocês aqui um exemplo. Quando, por exemplo, eu, enquanto pessoa física, peguei um empréstimo na Caixa Econômica e um empréstimo no Banco do Brasil, empréstimos pessoais, tá? São dois contratos distintos, são duas situações distintas de empréstimo. Um eu peguei 5 mil, no outro eu peguei 10 mil, tá certo? São situações totalmente distintas. E eu quero discutir a relação contratual com esses dois bancos. São dois bancos distintos, eu quero discutir a relação com eles, porque eu acho que tem alguma cláusula abusiva no contrato. Por exemplo, estão me cobrando juros abusivos. Mas eu assinei um contrato numa época, um contrato em outra época, um com um banco, outro com outro banco. Eu posso ajuizar a mesma ação contra os dois bancos? Posso. É o que está dizendo o inciso 3º do artigo 113. Está dizendo o seguinte, que eu posso ajuizar uma ação contra os dois bancos, ou seja, num litisconsórcio passivo, facultativo por óbvio, quando houver afinidade de questões de fato ou de direito. Aqui, pessoal, qual que é a afinidade? Eu entendo que nos dois contratos bancários, que são contratos aí de adesão, há cláusulas parecidíssimas ou idênticas que me cobram juros abusivos, sendo que um é de uma empresa, outro é de outra empresa, um de um banco, outro de outro banco. Ainda assim posso ajuizar em uma única ação contra os dois, ou seja, um litisconsórcio passivo facultativo contra os dois? Posso, porque tem afinidade de questões de fato, tá? O contrato ali tem uma questão de fato e de direito também, de juros abusivos, que são, por assim dizer, conexas, que são afins, tá bom? Então isso também admite que eu ajuize a ação em litisconsórcio facultativo, beleza? Então o artigo 113 está dizendo aí sobre a facultatividade do nosso litisconsórcio, beleza? Vamos agora, pessoal, partir ali para o artigo 114 que fala sobre o litisconsórcio necessário, pessoal, ou seja, aquele litisconsórcio obrigatório, beleza? Vamos lá, o artigo 114 diz o seguinte: o litisconsórcio será necessário por disposição de lei
ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Pessoal, importantíssimo. O artigo 114 está dizendo para a gente, então, o seguinte, olha, que em duas situações eu necessariamente preciso ajuizar a ação contra ambas as pessoas, tá certo? E ele vai dizer aqui, ó, será necessário, 1, por disposição de lei, e 2, quando, pela natureza da relação controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devem ser litisconsortes. Pessoal, então é o seguinte, o litisconsórcio será necessário sempre que a lei obrigar que ele seja necessário, a lei disser, positivar que ele será necessário, ou quando a relação ela tem uma inscindibilidade, que a decisão ela não possa ser tomada contra uma única pessoa, mas deva ser tomada em relação às demais. Basta, pessoal, a gente pensar aqui 2 exemplos. Primeiro exemplo que eu dou para vocês. Quando a gente está falando de anulação de casamento, aquela anulação feita pelo Ministério Público, necessariamente eu tenho que ajuizar a ação contra o marido e a mulher, contra o João e a Maria. Por quê, pessoal? Porque a relação ela é inscindível, ela não pode ser partida. Eu não posso manter um casado e o outro com o casamento anulado. Não dá. Então, há uma inscindibilidade na relação, tá certo? Então, nesse caso, o litisconsórcio ele será necessário, tá bom? E também será necessário quando a lei determinar que deve ser necessário. Dou um exemplo para vocês. Qualquer discussão em relação a direito real sobre imóvel, eu tenho que ajuizar a ação, se a pessoa for casada, eu tenho que ajuizar a ação contra a pessoa, o que seria o meu réu, e o seu cônjuge. Por quê, pessoal? Porque o nosso Código de Processo Civil diz que assim deve ser. Então um litisconsórcio necessário legal, ou seja, um litisconsórcio necessário em virtude de uma disposição de lei. Beleza? Então, quando a gente fala de litisconsórcio, a gente está falando ou de disposição de lei ou de uma situação de inscindibilidade, ou seja, de impossibilidade de particionar, tá? Que a decisão deva ser levada em relação a todas as pessoas ali participantes, como esse caso que eu acabei de falar para vocês, dos cônjuges na relação das ações de direitos reais sobre bens imóveis, beleza? O que mais? O litisconsórcio simples, para ser necessário, depende de previsão legal. Pessoal, lembre-se, litisconsórcio simples é aquele que pode ter decisões diferentes para os participantes, para os litisconsortes, tá? Em geral, eu falei para vocês, o litisconsórcio simples ele será facultativo, mas ele pode ser necessário? Pode, se a lei assim determinar. E eu dou um exemplo para vocês. A ação de uso capião. A ação de uso capião, pessoal, ela deve ser ajuizada contra o proprietário do imóvel, né, o proprietário do bem imóvel e os confinantes. Então, se eu quero me tornar proprietário por uso capião, pela ação de uso capião, pelo decurso de um lapso temporal de um imóvel, eu tenho que ajuizar a ação contra a pessoa que está registrada na matrícula desse imóvel e contra os confinantes, aquelas pessoas que são os vizinhos diretos dessa propriedade, tá certo? Então essas pessoas elas são litisconsortes passivos, né, necessários, beleza? Na ação de uso capião. E é necessário por quê? Porque a lei diz que deve ser assim, mas a decisão ela pode ser diferente para cada um deles. Que é o dono da terra, vai perder a posse se eu provar os requisitos. Os outros, simplesmente, eles vão manter os seus limites aonde estão. Ou, eventualmente, os limites serão ali remarcados se for observada alguma situação ali que deva ser remarcados os limites do imóvel, tá bom? Então, pessoal, fiquem atentos a isso. Pessoal, e quais são, aí já partindo para o finalzinho da nossa aula, aí tem 1.5. Quais são as consequências da não formação do litisconsórcio necessário? Pessoal, quando a gente fala de litisconsórcio necessário, a gente está falando então da situação em que a lei exige que haja um litisconsórcio ou que a relação é de uma forma inscindível, indivisível, que eu tenha que ter um
litisconsórcio necessário, tá bom? Ou seja, qual é a consequência se eu estou dizendo que ele é necessário, que ele é obrigatório, eu tenho que saber quais são as consequências de não formar este litisconsórcio, tá? E aí, pessoal, para o litisconsorte que não foi citado no processo, o processo ele é ineficaz em relação a ele. Por quê? Porque ele não participou do processo. Então isso é até um pouco óbvio, né? Se eu tinha que citar, por exemplo, o marido e a mulher num processo sobre direito real de bem imóvel, e eu não cito a mulher, o processo em relação a ela é ineficaz porque ela não participou do processo, tá? Ela não sabia, não participou do processo e é ineficaz em relação a ela. Agora, pessoal, se o litisconsórcio ele for necessário e unitário, ou seja, se ele for um litisconsórcio necessário e também unitário, por exemplo, a questão da anulação de casamento, né? Proposta pelo Ministério Público, é um litisconsórcio necessário e unitário. Necessário porque ele deve ser ajuizado contra os dois, porque um não pode estar casado e o outro não, tá? E ele é unitário porque a decisão deve ser idêntica para ambos, tá certo? Nesse caso, pessoal, se ele é um litisconsórcio necessário e unitário, e eu não cito um dos litisconsortes, essa decisão ela é ineficaz em relação àquele que não foi citado, mas ela também é ineficaz em relação ao que foi citado. Por quê, pessoal? Porque eu vou ter que ajuizar uma nova ação e vou ter que citar os dois para poder se manifestar nesse processo, tá certo? Então, quando o litisconsórcio ele é necessário e unitário, aquele que não foi citado, por óbvio, já seria ineficaz para ele a decisão. Mas para aqueles que foram citados, a decisão também será ineficaz, tá certo? Por quê? Porque a decisão deve ser igual para todo mundo. E se vai ter um novo processo, porque um deles não foi citado, vai ter um novo processo para todo mundo. Então a decisão ela se torna ineficaz para todos, tá bom? Agora, se o litisconsórcio ele for necessário e simples, ou seja, ele é obrigatório, mas ele pode ser diferente para cada um deles, como o exemplo do uso capião que eu acabei de dar para vocês. Nesses casos, pessoal, aquele que não foi citado, a decisão é ineficaz para ele. Isso a gente já viu. Por quê? Porque ele não foi citado, não participou do processo, não pôde influir na decisão do juiz, por isso a decisão não vale para ele. É ineficaz em relação a ele. Agora, em relação aos demais participantes do processo, a decisão, via de regra, ela vai ser válida e eficaz. Por quê? Porque, segundo os ditames da lei, nos litisconsórcios simples, a decisão pode ser diferente para cada um dos litisconsortes, tá certo? Então vamos lá. Litisconsorte que não foi citado, sempre será ineficaz para ele a decisão. Se o litisconsórcio era necessário e unitário e não houve a citação de um litisconsorte, a decisão não vale para nenhum deles, tá certo? Agora, se o litisconsórcio for necessário e simples, como essa situação do uso capião que eu acabei de falar para vocês, não é ineficaz a decisão em relação àquele que não foi citado, não vale a decisão em relação àquele que não foi citado, mas em relação aos demais, a decisão ela é plenamente válida, tá bom? Fiquem de olho nisso daí. O que mais? Pessoal, item 1.6 do nosso roteiro e acabando aqui a nossa aula. A gente vai falar um pouquinho sobre a limitação do número de litisconsortes. Pessoal, lá no artigo 1013, parágrafo 1º, e no artigo 113, parágrafo 1º, e acho que no 115, parágrafo único, vai dizer o seguinte, olha, 115, parágrafo único diz o seguinte, olha, nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz... desculpa, pessoal, é o 113, parágrafo 1º. 113, parágrafo 1º. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença. Pessoal, ou seja, há uma permissão legal para que o juiz limite o número de litisconsortes
Se facultativos, por óbvio, né, porque o litisconsórcio necessário, ele é necessário em virtude de lei ou da inscindibilidade, então não pode ser limitado. Agora, no facultativo, o juiz pode limitar, ele tem o poder de limitar, conforme diz o artigo 113, parágrafo 1º, tá? Ou seja, se eventualmente eu e mais 300 consumidores ajuizamos uma ação contra uma rede de supermercados, por exemplo, e o juiz entende que o fato da gente estar ajuizando essa ação em conjunto dificulta a defesa da rede de supermercados ou eventualmente atrapalha a demanda, a resolução rápida dessa demanda, a celeridade, o juiz pode limitar o número de participantes. Então pode dizer, não, cada demanda só pode ter 30 participantes ou 50 participantes, tá certo? Então ele pode limitar. E essa limitação, caso haja limitação por parte do juiz, ela pode ser atacada via recurso de agravo de instrumento, conforme o artigo 1015, inciso 8º, tá certo? Então, fiquem de olho aí, pessoal. Se o juiz eventualmente limitar o número de litisconsortes, dessa decisão caberá agravo do instrumento, conforme o artigo 1015, inciso 8º. Pessoal, terminamos por aqui a nossa aula de litisconsórcio. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, estou à disposição de vocês pelo e-mail, pelos comentários, tá certo? Então, curta e compartilhe aí a nossa aula com os colegas de vocês que fazem direito, tá certo? E também não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal, beleza? Estou à disposição de vocês, qualquer dúvida, estou por aqui. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.